Boa tarde, pessoal do nono ano. Hoje a nossa aula é a respeito da chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi o chamado mundo bipolar, né? Onde essa Guerra Fria, porque nunca houve nenhuma guerra, ninguém nunca entrou, nenhuma das nações que fizeram parte, que lideraram a chamada Guerra Fria, entraram em confronto armado. Entre eles, nós vamos falar a respeito dos Estados Unidos e a antiga União Soviética, a atual Rússia, né? Então, eles nunca entraram em confronto armado. Apenas era o domínio que eles criaram em dois mundos, o chamado mundo capitalista e o mundo socialista. Então, no mundo capitalista, quem liderava? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos com outras nações que estavam no poder, né? Quer dizer, a Inglaterra e outras nações, Canadá e outras nações, Estados Unidos, que era quem liderava. E eles tinham domínio dessas nações. A Alemanha, que ficou dividida em duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? A Ocidental, havia uma divisão nessas duas Alemanhas, né? E a Alemanha socialista estava do lado de Moscou, né? Da União Soviética, enquanto a parte da Alemanha Ocidental estava do lado dos Estados Unidos. Esses países que faziam parte do bloco socialista, eles eram liderados, a União Soviética era quem liderava esse movimento. Entre eles nós temos aí Cuba, Venezuela, a França também fazia parte desse mundo socialista, a Polônia, né? Nós tivemos também a questão da perestroika, da Glasnost, né? Liderada aí por Moscou, onde cada um queria mostrar poder no mundo. De um lado, os Estados Unidos queria desenvolver a sua tecnologia e cada vez mais eles falavam em armas poderosas. Foi criada a época aí dos mísseis, né, durante esse período da Guerra Fria, armas poderosas e as chamadas bomba atômica, né, que Moscou chegou a detonar a primeira bomba atômica em 48, no mundo pós-guerra. E esse período da Guerra Fria, os Estados Unidos, ele tinha um objetivo, que era destruir de vez o idealismo que eles diziam, que era o idealismo socialista no mundo, e mostrar que eles iriam acabar, extinguir de vez com o socialismo no mundo. Então, muitas coisas ocorreram durante esse período da chamada Guerra Fria, né? Entre eles, o período das ditaduras no mundo, né? Nós vimos aí, por que isso? De um lado, na questão política, estava a questão do mundo socialista e do mundo capitalista. Então, o mundo capitalista, ele queria dominar o mundo e garantir o seu capital, não é? Não era garantir aqueles que estavam do seu lado, mas ele garantia a si próprio, né? É tanto que eles vão se tornar as chamadas superpotências, né? Então, esses países que lideravam esse mundo, quer dizer, o chamado mundo bipolar, né? Então, eles tinham um plano econômico, né? A economia no mundo capitalista existia a livre concorrência, agentes econômicos, propriedades privadas, meio de produção. Então, nesse mundo capitalista, o que ocorre com a questão do social, no questão da vida social, é onde existem as chamadas divisões, a chamada divisão de classe,
né? Existia a divisão de classe. Então, no passado, nos anos 50, no pós-guerra, existia a primeira, segunda e a terceira classe, né? A classe baixa, a classe média e a classe alta. No final dos anos 70, isso aí veio tendo uma modificação, né? Que eles chamavam a classe média alta, a classe alta, aí só ficou a chamada classe média alta, enquanto ficou a classe mais baixa, né? Considerada as pessoas de baixa renda. Então esses eram massacrados com salários irrisórios, né? Desempregos, muitos não podiam fazer greves, né? Porque não tinham condições, porque a maior parte do mundo que estava do lado do capitalismo, principalmente os países da América do Sul, no caso Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, menos a Venezuela, esses entraram na questão das ditaduras, da ditadura militar, né? Argentina, Uruguai, né? Tivemos aí a época dos Pinochet, né? E muitas coisas que aconteceram na América do Sul, né? E principalmente o Brasil. O Brasil entra é forçado a ter os chamados governos militares, onde começou a chamada ditadura militar em 64, que vai até 85. Então nós tivemos 21 anos de ditadura militar no Brasil. E o que acontece no mundo capitalista? É o seguinte: enquanto o mundo capitalista ele defendia a questão das ditaduras, não se falava em eleições diretas, existia a questão da ditadura. O mundo socialista ele já não tinha divisão de classe, né? Ele não existia a divisão de classe, a sua economia era planificada, as propriedades eram chamadas estatais. O que é isso? Toda propriedade ela faz parte ela é da nação. Não existe o dono é a própria nação. Então quem movimenta é a nação. E nesse intervalo, nessa situação aí, o que acontece? A economia planificada, os meios de produção, o grupo de vista político, o bloco capitalista pregava a democracia, apesar de não vivê-la, certo? Enquanto os países socialistas, eles controlavam a vida política e, em resumo, ao lado dos capitalistas, eles pregavam a democracia e desprezavam algumas situações, enquanto o lado socialista participava da política limitada, né? E que todas as indicações para os cargos vinham dos membros do partido, né? Isso era questão dos países socialistas, certo? Então, daí surge a chamada superpotência e a Guerra Fria. No comando do mundo estava sob dois blocos. O poder era chamado de superpotência, dada a superioridade de tecnologia militar, e atingiu a época, né? Esse poderio atraía aliados e buscava proteção militar em oportunidade, né, de negócios para conseguir os seus objetivos, né, que faziam concessões com manter a base militar em dois polos em seu território. Então estavam os Estados Unidos e a União Soviética estava composta em campos opostos e se tornaram rivais. Cada uma procurava aumentar a sua área de influência. E a área de influência que eles procuravam aumentar era sempre no poderio militar. Quem tinha a arma mais poderosa, né? Quem tinha a melhor economia, quem queria ter o maior poder, quem dominava mais, né? Então isso aí transformou-se nas grandes potências. Então os países do bloco socialista passaram a viver no massacre econômico. Nós temos aí a crise que sofreu
nos anos 80, a própria Polônia, né? Nós temos aí Cuba, a Venezuela, que veio sofrendo os massacres durante vários anos, né? E sem contar a própria Alemanha, Alemanha Oriental e Ocidental, que elas foram forçadas durante 89 a derrubar o chamado Muro de Berlim, né? Que existia a capital do lado ocidental, Berlim, e a capital oriental do lado alemão, que era chamado Bonn. Então essas duas cidades, elas derrubaram os seus muros, que para muitos era chamado assim o Muro da Vergonha. E os Estados Unidos, eles começam a criar as grandes influências no mundo afora, em arma, em produtos, a compra de produtos mais baratos. Eles eram quem tabela o preço dos produtos dos outros países, o preço que vão comprar, né? Existem chamados como Cuba, que é um país socialista, ele passa pelo chamado embargo econômico. Então, os soviéticos, eles empurraram, né? Eles empurraram as tropas das alianças nazifascistas de volta para os países por meio de poderosos combativos exércitos, né? Por isso eles quiseram e conseguiram manter a sua posição na Europa e ao final da Segunda Guerra. Então, após isso, os soviéticos, eles detonam a primeira bomba atômica nos países, né? Onde eles passaram pelo chamado teste. Então esses países, eles se tornaram inimigo, né? Mas nunca chegaram a ter confrontos. Apenas seus aliados eram quem entravam em guerra, mas eles nunca chegaram a ter nenhum tipo de guerra. Então existiu aí a Glasnost e a Perestroika, criada por Mikhail Gorbachev, que era secretário-geral do Partido Comunista na União Soviética em década de 1980, e elaborou 2 planos para tentar controlar a crise da Glasnost e a Perestroika. A Glasnost representou uma abertura política para insulto, para resultado da ascensão de novos líderes políticos na volta das eleições, além de retirada de apoio soviético aos parceiros socialistas. A perestroika foi a abertura econômica, ou seja, a busca de novos rumos para a economia, para suprir a demanda de alimentos e cortar os gastos com as forças armadas e a produção de armamentos. Então esse foi um trabalho realizado pela União Soviética, né? A perestroika e a Glasnost, né? Criada aí por Mikhail Gorbachev. Então formou-se os Estados Unidos, eles vão formar-se as chamadas grandes potências, né? E começam a grande armada, né? As comunidades dos estados independentes, o SEI, figura que representou a solução para os países que não fosse desabastecido repentinamente e economicamente. Completaram a SEI. Essa reunião na Lituânia, isso aí se falando ainda da União Soviética. Então existiu aí as chamadas, o que foi feito aí? A questão da cortina de ferro, né? Onde existia, que a gente já falamos no passado, as barreiras tecnológicas dividiu o mundo em 2. A Alemanha, ela foi dividida em 2 nações, a República Democrática, que integrou o Bloco Socialista, e a República Federal da Alemanha, que participou do chamado Bloco Capitalista. Então, uma única nação que estavam divididas, mas tinha duas ideologias, né? O socialismo e o capitalismo que imperavam. E as pessoas nessas nações, elas jamais poderiam visitar umas outras, não é? Como hoje a gente tem assim
a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, houve aí as chamadas, após a Segunda Guerra, os chamados aliados de coalizão, liderados pelos Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética, tendo saído vitorioso do conflito, cada um deles ficou com a responsabilidade de cuidar de uma parte do país, né? Então, a corrida armamentista, então é quando a gente falou dos mísseis, as armas poderosas da época. Então, os blocos dos países da Guerra Fria, aí eles criaram a OTAN, né? Organização do Tratado do Norte, né? Então, esses organismos da ONU e o chamado Pacto de Varsóvia, ao lado socialista em 55, né? Varsóvia, na Polônia, e foi criado o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar armada na capital da Polônia. Para muitos autores, o objetivo maior do pacto era defender os países socialistas europeus e equilibrar relações com a OTAN, que participava do bloco dos seguintes países: a Albânia saiu, né, a Bulgária, a Tchecoslováquia, na época, a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Polônia, a República Democrática Alemã, a Romênia e a União Soviética. Então esses países faziam parte desse chamado pacto. Aí daí veio a crise, né? A Hungria em 56, a crise do bloco socialista. Então, vários países vêm passar por essa crise, ok? Então vocês terão, no final da aula, vocês terão um texto para vocês dar uma lida, fazer uma reflexão, ok? Tudo de bom.